Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Não estou repetindo a camisa, essa é outra. Não é o mesmo vídeo. Eu queria agradecer a todos que participaram da discussão do primeiro vídeo, foi muito bom. Eu não vou poder falar o nome de todo mundo aqui, porque foram mais de 100 comentários, então, e Deus abençoou ricamente, foi um crescimento para todo mundo. Hoje eu vou falar de uma outra coisa, mas que também são coisas que muitas vezes desmotivam novos convertidos e muitas pessoas de frequentar as igrejas evangélicas, né? E as pessoas confundem um pouco o que sobre esse assunto e acaba isso trazendo uma série de dores e traumas para muitas pessoas que estão no nosso meio ou tentando entrar no nosso meio. Eu queria ler com vocês só um pedacinho da Bíblia, aqui em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: O que diremos, pois, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A graça é uma coisa, é um presente que é dado a você de uma forma que você não merece. Em outras palavras, você ganhou algo de Deus sem você estar merecendo. Quando Jesus veio na cruz, ele veio para salvar a todas as pessoas. Porém, como a pessoa vive, ela vai se sujar com aquilo que ela se meter, né? Ela vai viver desordenadamente, ela vai se sujar, ela vai se dar mal. E nessa questão a graça não cobre. A graça só tem efeito quando há arrependimento e quando há confissão desse pecado, para que a pessoa não viva mais daquela maneira, né? Então, eu queria falar algumas coisas interessantes que a graça ela não é uma opção de ponto morto ou de muito menos toca o barco que eu estou aí. Não. A graça é um posicionamento que Deus nos chama à responsabilidade. E o que acontece é que a gente se acostuma muito dentro das igrejas a achar que o líder, seja o pastor, o apóstolo, o bispo, é responsável pela atuação da graça na sua vida. Mas eu queria dizer para você, meu querido, para você que seu pastor não tem nada a ver com isso. Porque o pastor, ele é chamado para apacentar as ovelhas, alimentar as ovelhas. Só. Como as ovelhas vão ser cuidadas, isso vai depender de como, para que pasto o pastor vai guiar, o que o pastor está dando de alimento para essas ovelhas, condição de natureza, uma série de coisas. Trazendo isso para o âmbito da igreja, isso quer dizer, se o seu pastor não fala besteira, se o seu pastor é um cara consciente e traz ao debate coisas sérias que podem te escravizar, você vai perceber que essas ovelhas são muito mais fortes e muito mais robustas quando recebem esse tipo de alimento. O que acontece muito hoje é que hoje e muitas vezes não é culpa dos pastores, mas a maioria das vezes dos líderes em questão, é que se fazem propósitos, reuniões com propósitos, orações fumegantes, reunião do poder do fogo que vai descer, do raio, né, da nave espacial, do buraco negro e tal, tal, tal. Isso acarreta em quê? As pessoas que ouvem isso se sentem tão acuadas que elas falam assim: rapaz, eu nunca vou conseguir chegar àquele parâmetro. Olha, e realmente a graça de Deus só está sobre aquela pessoa. E o que ele faz? Parece que ele está distribuindo migalhas para você. Mas não é isso. Deus está chamando você, meu querido, para responsabilidade. Para uma vida nova. Novidade de vida
e novas atitudes. Hoje a gente fica triste em perceber que existem irmãos no nosso meio com inveja, sei lá se eu posso chamar isso de inveja, mas com uma certa visão de, meu Deus, certo está fazendo fulano que está lá fora. Isso é terrível. E outra coisa pior também é quando a gente percebe que irmãos pecam, fazem errado e falam assim, tá tranquilo, ainda bem que a graça de Deus está sobre nós. Meu querido, está errado. Quando nós somos confrontados com esse desafio da graça, você só tem duas saídas. Ou você entra numa nova vida, num período de transformação de vida, muda a sua conduta. E eu estou falando de mudar a conduta, não é se tornar um religioso banal, um palhaço que fica dentro das igrejas, ou o cara religioso que cumpre todas as festas, que faz todos os propósitos, que sobe todos os montes e blá blá blá. Não é isso. Eu estou dizendo de atitude cristã verdadeira, aonde a sua boca fechada, mesmo a sua boca fechada, Jesus vai estar brilhando de uma maneira tão linda na sua vida, meu querido, que todo mundo vai ver que Jesus é contigo, que você é um cara diferente, sabe? Existem pessoas que são assim, e essas pessoas, sim, adquiriram a graça de Deus e vivem sob a graça de Deus porque são humanos como nós. Erram, falham, mas pela graça de Deus conseguem ir muito além. Porque mudaram de vida, mudaram de comportamento. Às vezes a gente fala assim, não, vamos respeitar o pensamento lá de fulano, né? Ele, coitado, ele está vivendo lá, fazendo isso, fazendo aquilo. Meu querido, se está fazendo algo contra a palavra de Deus, está errado. Já está fora. E isso não sou eu que digo. Jesus falou. Toda a ordem que Jesus dava após soltar um milagre ou após uma pessoa ser salva, ele falava uma frase interessante. Vá e não peques mais. Parece que foi esquecido isso. Olha, você vem como você está. E aí, no decorrer, Deus vai fazer. Ou se não, vem como você está e hoje Deus vai fazer. Não vai. Deus só mete a mão no barro que quer ser transformado num vaso de honra se esse barro deixar-se ser moldado. E para você moldar o barro, você precisa de força, quer dizer que você vai ter que ser apertado. Você precisa de água para limpar muita coisa e para amolecer muita coisa. E você precisa de acabamento. Sabe? Quando o oleiro está fazendo o vaso, ele começa a subir e aquilo vira uma obra. Mas aí você precisa de acabamento. E esse acabamento é dado de uma forma que você tem que entender que Deus tem muita coisa para mudar em você. Não é que Deus queira fazer robôs, tudo igualzinho, não. Deus quer filhos que sejam a imagem e semelhança dele. E aí eu pergunto a você, meu querido. Às vezes você aí, que prega tantas coisas por aí, que vai falando para todo mundo, rapaz, olha, vai fazer igualzinho o Nicolaíta, né? Os Nicolaitas que vieram lá de Nicolau falou assim, olha, o que importa para Deus é o Espírito, a carne é assim mesmo, tá podre, então pode fazer o que tem que fazer, o negócio é crer em Deus. Não é assim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo. A Bíblia também fala lá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, mas nem todo que invocar será salvo. E é o próprio Jesus que fala isso. Ele parece que veio moldar, colocar as coisas nos devidos lugares, porque as pessoas perderam essa noção. Sabe? A consciência é o que separa uma atitude sem sequela de uma atitude desastrosa. Hoje, meu querido, existem pessoas
totalmente desmotivadas para ir numa igreja, às vezes para ir na sua igreja mesmo. Você convida, quantos anos você convida uma pessoa, um vizinho seu, um amigo de trabalho, sei lá, e essas pessoas não vão na sua igreja? Ou você convida para ir em algum evento? Não, porque a igreja perdeu a graça de Atos. Em Atos diz que a igreja caía na graça do povo. E quando caía na graça do povo, não quer dizer, oh, que igreja grande, oh, como essa igreja cresce, não é? Não, há algo diferente naquela igreja. Olha como eles se reúnem, olha como eles se ajudam um ao outro. Hoje a gente vê irmãos que quando ganham um carro, nem olha para você na rua. Você conhece gente assim, né? É verdade. Você conhece pessoas que quando Deus prospera, pronto. Cadê o cara? Tá viajando, tá nas Bahamas. Tá fazendo o que lá? Tá evangelizando? Não, não. Tá curtindo. Meu querido, é necessário que a gente entenda que o poder da graça está coligado ao poder da atitude que você tem em Cristo. Se você decide mudar de vida, Deus muda tudo para que você viva uma vida tranquila e perfeita. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.